Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Eu estou aqui no cantinho da casa, meio estranho, porque a bateria do celular tá acabando, aí eu tenho que deixar carregando na tomada. Mas tá dando para me ver bem, ouvir bem, né? Boa noite, Ju, Mone, Jaqueline, sejam todas muito bem-vindas. Todos, né, também. Legal. Hoje a gente vai ter uma live com a Mirella do Espaço Pedrinho. Ela é aluna do curso de Fala e Linguagem, minha prática clínica. A gente vai conversar um pouquinho sobre fala e linguagem na prática clínica, tá bom? Quem tiver perguntas também pode passar. Oi, Mirella, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo ótimo. Enfim, a gente está se Que conhecendo, bom. né? Até que enfim. Ah, é tão gostoso Que bom. isso. Eu conheço tanta gente aqui da internet, converso, e você É, e é assim, uma que me e, deu e super é, e é, apoio no início da e é graduação. interessante que parece que já te conhecia Ai, fico muito feliz. pessoalmente. Ô, Mirella, de onde Então, você tá é? bom. De que Eu cidade? sou Você deve ter me eu- falado, mas eu esqueci. de Goiânia, Ai, aqui pertinho de pertinho, aham, pertinho de você. Ai, que legal! Sempre que me pedem fone em Goiânia, eu indico a Lorena. Eu não sabia que você é de Goiânia. Sou de Goiânia e a Dias Lorena meu é vizinho me ótima. pediu, mas a Lori tá de licença maternidade. Tá, aham, ela Legal. tá de licença. Então dá para dar E pulo aqui em Brasília, né? dá, só esperar essa pandemia acabar que eu vou Dá. ir conhecer seu espaço. Ai, fico muito feliz. Você se formou em Eu que Goiânia? tô. Eu formei aqui em Goiânia, na PUC. Tá muito escuro? Tá Não, achando tá. a luz ruim? Tá bom. Eu formei aqui na PUC em 2011, mesmo ano que você, se eu não me engano. E Sim. aí eu fiz um aperfeiçoamento em fonoaudiologia hospitalar com enfoque em neurologia. E aí fiquei atendendo pacientes neurológicos mais voltados para idosos, adultos, durante muito tempo. E aí há Bacana. 3 anos que eu estou na parte clínica e exclusivamente infantil. Então eu me encontrei. Bacana. Fico feliz, que bacana. Sim. E, Mirella, o que que te levou a comprar o meu curso de fala e linguagem? O que que você pensa assim, visualiza que precisa melhorar na sua prática clínica? Uhum. Então, eu acompanho o seu trabalho desde quando eu comecei a atender crianças, né? E eu me identifiquei muito com o jeito e sempre fui acompanhando. Quando você colocou o curso, e aí na época eu ainda não pude comprar, adquirir, esse é o terceiro, não é? É, E aham. aí eu falei, não, eu vou esperar o próximo, e eu quis adquirir porque eu queria ter uma visão de uma outra pessoa. Eu atendo Legal. numa clínica que são só de fonoaudiólogas, cada uma na sua especialidade. Então, eu sou a única infantil lá. E eu sentia uma necessidade de, gente, eu preciso conversar e saber das pessoas que estão nessa mesma área que eu. Para eu ver se está tudo bem, se é Que isso que eu estou bacana. fazendo, se está tudo certo. E como eu sempre me identifiquei com o seu perfil, falei Ah, assim, agora é a hora. feliz. Você já E conseguiu aí, assistir como algumas aulas, Mi, ou não? já consegui, eu estava inclusive assistindo a de planejamento terapêutico e tudo que você falando, eu falei assim, eu estou naquela programação inicial que você passou. Gente, eu quero usar papel? Não, peraí, eu preciso algo online. Então, essa questão de me organizar. Então, foi outro motivo que eu quis buscar o seu curso para eu ver como que eu posso me organizar no planejamento, na avaliação, para melhorar meu tempo, né? Que eu sinto Bacana. também aquela questão. Muitos pacientes não dá tempo de evoluir, de É, planejar, não então dá. eu estou nessa busca de organização. E assim, quando a gente
segue muito uma linha acadêmica, vem logo da faculdade, a gente tem aquele receio de que tem que ser tudo dentro de um quadradinho, né? As avaliações, tantas sessões, aí faz um relatório, e aí faz as sessões, acabou a sessão, tem que programar, tem que... E isso consome tempo numa prática clínica. E se a gente não escolher e estudar o que dá certo no nosso consultório, a gente acaba aí sofrendo, eu vou dizer assim. Dá certo, dá super certo. Mas a gente também tem que equilibrar essa prática clínica, né? Dentro das condições que é um consultório. Atender 6, 8 pacientes por dia é difícil. Então, por isso que eu decidi fazer esse curso, que é da avaliação clínica. Eu vejo muitos fonos preocupados com a parte muito objetiva de aplicar teste, quantificar. É importante? É. Só que quando a gente também tem uma boa avaliação clínica, a gente consegue fazer uma boa terapia, né? Sim, e eu tenho visto isso realmente, que a parte clínica, o nosso olhar, que você traz muito isso no curso, a nossa sensibilidade, né? Como nós vamos olhar para ter o raciocínio clínico e depois aplicar testes, é o diferencial, né? A gente ali no início já observar e falar para os pais, olha, está acontecendo isso, 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 e o protocolo vai só, né, me auxiliar, né? Então eu tenho observado isso e foi algo que eu vi, né, nas suas aulas, que você deu exemplos práticos, e quando eu vi eu fiquei muito feliz, porque eu falei, é isso, né? Então eu tô fazendo, tô no caminho, então é muito gratificante, assim, a gente sente que tá certo, que o trabalho tá indo. indo. Os pais, eles vêm para uma primeira consulta, eles já querem ali uma resposta. E essa resposta não é o diagnóstico. Mas eles querem saber o que eles podem fazer em casa, o que eles podem fazer nesse momento. Então, em uma das aulas eu até falo, nessa primeira consulta, avaliação ou anamnese, como qualquer profissional gostaria de chamar, tem que ser um momento que a gente entrega algo já de resposta para o pai e para a mãe. Não é do diagnóstico, mas é como é o desenvolvimento da criança, como é fala, como é linguagem. Os pais não têm esse conhecimento. E é na primeira consulta que a gente tem que fazer isso. E quando a gente faz isso, de explicar para eles na primeira consulta, de mais entregar do que ser o momento onde eles só falam e a gente vai coletando informações, eles acabam entregando mais informações sobre a criança e nos direciona nessa avaliação clínica. E aí, na avaliação clínica, a gente tem 2 objetivos. Encontrar o que é ambiental e o que pode ser intrínseco da criança. Né? O que é mais intrínseco, a gente vai conhecer em cada sessão, sabendo aquelas revoluções e mudanças no comportamento que a criança vai apresentando. Só que nessa primeira consulta, já é possível a gente direcionar os pais para questões ambientais que podem ser modificadas, para questões mais intrínsecas da criança que podem ser a causa desse possível atraso. E aí a gente explica todo o desenvolvimento típico, por isso que nós fonoaudiólogos temos que nos nortear pelo desenvolvimento típico. Né? Então é isso que é legal nessa primeira consulta. Você viu a anamnese online? Vi a anamnese online, eu estou pensando em aderir, né, nesse roteiro, porque eu acho que realmente fica mais fidedigno, assim, os pais, eles compreendem melhor porque eles já levam a criança na primeira consulta, né? Eu já cheguei a escutar, assim, de paciente ligar para a secretária e a secretária vem só vocês primeiro, né? Aí, como assim? A avaliação é com meu filho não vai? Né? Então, eu já cheguei a escutar isso, eu não, tá errado, agora tá indo na primeira consulta, mas aí tinha aquela dificuldade de olhar a criança e fazer uma anamnese ali também, então essa questão da anamnese online, realmente eu vejo que facilita bastante, né? Mas, se nessa avaliação não der tempo para você ver a criança, não se preocupe, porque os pais, eles querem informação, sabe? Eles querem informação. Então, se não der tempo, não tem problema. Foco nos pais. Em focar nos pais, porque
você vai dizer para eles algumas sessões que são necessárias, de sessões diagnósticas, né? Aplicar os testes, fazer uma avaliação, que já pode ser o início da terapia, que aí eu chamo de sessões diagnósticas, e aí sim você vai conhecendo a criança. Mas Isso. é interessante quando a criança vai, porque a gente vê também como ela se comporta já no ambiente. Ela se familiariza. Às vezes, até o pai e a mãe colocam a criança no colo e vão contando as coisas, né? O nosso tratamento, a nossa avaliação não é igual de uma psicóloga, que a gente não tem que falar as coisas na frente da criança. Pelo Isso. contrário, os pais precisam estar juntos, nos mostrando como eles fazem com a criança. Isso, nós avaliamos já intervindo, né? A gente avalia já intervindo, ó, beneficia disso, dá para utilizar isso, já para norteando o que é realmente bem diferente de uma avaliação psicológica, que eles observam, eles não podem interferir, porque eles vão interferir na resposta, né? E é algo até que eu estava discutindo hoje com uma colega que parece que esses protocolos engessam muito os comandos que a gente precisa dar, e quando a gente deixa mais livre, que vai mais para o lado do PROC, né, da observação comportamental, é bem mais tranquilo, é mais fácil de coletar. Muito melhor. E que legal. A anamnese online, eu gosto muito. Porque às vezes nessa primeira consulta, nessa primeira avaliação, vamos dizer a consulta, né? Eu ponho barra avaliação, porque já é uma avaliação do ambiente da criança, das informações, de como o pai e a mãe, eles contam as questões da criança, se o pai e a mãe têm a mesma visão. Então, eu já considero essa primeira consulta uma avaliação. Mas essa primeira consulta, às vezes a gente esquece de perguntar algumas coisas importantes. E também é um pouco cansativo, sabe? Saber do desenvolvimento, quanto tempo começou a engatinhar, falar, as primeiras palavrinhas. Então, essa anamnese online é muito prática, porque a mãe vai respondendo no celular e já manda de volta. Hoje, de uma criança que a mãe, além de responder tudo, nas observações, ela ainda colocou um texto que já me adiantou muita coisa da consulta. Perfeito. Eu já comecei a consulta orientando o que ela tinha mandado na anamnese online. Então, muito legal. Eu não E é algo que realmente eu penso em aderir, porque não perde tempo, é isso mesmo. Às vezes eu tenho essa sensação de perder tempo, então a gente já poderia estar mais na frente, estamos ali falando de outras coisas ainda, então realmente é algo que eu vou aderir. Eu gosto muito de já chegar na parte de explicar para o pai e a mãe o que é fala e linguagem, porque quando eles entendem o que é fala, linguagem e o que precisa ter para acontecer fala e linguagem, eles entendem onde que a criança está. Então, por exemplo, eu sempre coloco que é necessário a criança ter contato visual, imitação, interação, e eu também explico o que é imitação, o que é interação, né? O que é o brincar, o simbolismo. Então, eu vou dentro dessas bases explicando para o pai e perguntando: vocês acham que ele tem isso? Vocês acham que tá legal? Dá para melhorar? E uma das coisas que às vezes é muito comum é a parte da imitação. Porque a criança, ela compreende as coisas, ela acaba imitando, só que a voz, a fala, ela não imita. Então, tem essa diferença da imitação corporal para a imitação da fala, que é o não verbal para o verbal. Então, é isso que a gente tem que ensinar para os pais com algumas crianças. Como conduzir do comportamento não verbal para o verbal. E aí, isso eu já faço na primeira consulta. Nessa primeira consulta, às vezes, eu já dou até exercícios para casa, de brincadeiras. E aí é o momento em que eu chamo a criança. Às vezes a criança fica no colo do pai e eu coloco ali os brinquedos. Eu gosto muito dos brinquedos do ADL. E ali eu já vou mostrando para os pais como brincar na semana com a criança. Então, quando eles voltam, eles já têm alguma novidade para me contar da mudança do ambiente. Porque mesmo que a criança pequenininha com problema de fala e linguagem, ela tem algo intrínseco a ela, que é genético, que é corporal, que é cognitivo, quando a gente modifica primeiro o ambiente, a gente consegue ver mudanças
nesse comportamento e nas respostas dela. Então, o ambiente sempre precisa estar mudando algo. Por isso que incluir os pais na terapia, os pais estarem ativos nesse processo é muito, muito importante, desde o início. Tá? Sim. Uhum. E isso que você traz, assim, das sessões diagnósticas também, eu queria até ver contigo se já aconteceu de você estar em sessões diagnósticas, no primeiro dia que você viu a criança, você observou algo, você passou para os pais, e aí durante as sessões diagnósticas você já percebeu melhora naquela criança que já, opa, peraí, então aquilo ali, não é. De às vezes se precipitar em alguma, né, orientação, e depois você vê que em 5, 6 sessões ela já adquiriu, já melhorou, e aí você mostra, você vê que é algo mais ambiental mesmo, e você tenta mostrar para os pais isso aí. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Hoje mesmo eu fiz uma sessão, que eu tô na 5ª sessão com a criança, que chegou um momento até que eu me desesperei. Eu falei, nossa, é muito um transtorno global do desenvolvimento, sabe? Uhum. Por conta da idade, a gente sempre vai nos basear pela idade da criança, o que é esperado para aquela Uhum. idade. Aí quando a gente vai ver as respostas da criança, a gente vê que tem uma lacuna muito grande, né? E essa criança tem muitas questões intrínsecas a ela, baixo peso, né? Tem seletividade alimentar, não brinca direito. Então, quando eu iniciei a terapia, e a mãe não tem condição de pôr numa TO, porque eu gosto muito com essas crianças pequenininhas de Uhum. trabalhar junto com a TO, porque intensifica, né? E a mãe Uhum. não tinha condição, e aí eu falei, então tá, agora que eu tenho uma salinha bem especial, eu falei, eu vou pôr em terapia. Mas foi chegando assim, na segunda, terceira sessão, eu falei, meu Deus, é um transtorno global do desenvolvimento. Porque eu via no simbolismo, na interação, na imitação, no tempo de permanência na atividade, no contato visual, na integração sensorial. Só que quando eu não conseguia fazer com a criança, eu virava para a mãe e ensinava a mãe como fazer em casa. Então, a cada Uhum. sessão, eu ia pedindo um feedback da mãe. Por quê? Eu até falei esses dias, eu me norteio pelos relatos dos pais. Porque a gente, na Uhum. terapia, a gente está 1 hora só com a criança. E aí, Uhum. na sessão da semana passada, que eu falei, meu Deus, hoje eu vou falar para a mãe que eu sozinha não vou dar conta, que vai precisar parar comigo e fazer uma TO, ir para o neurologista. A mãe me deu um feedback, mas um feedback tão grande que eu não vi na minha sessão. E ela falou, olha, Larissa, e a criança brincando ali com a gente. Eu falei, olha, mas eu preciso de um feedback, saber o que aconteceu até agora que você viu de diferente do reflexo da terapia, se nós estamos no caminho certo, isso já na terceira sessão. Eu achando que não estava, então eu perguntei para ela. E ela falou assim, Larissa, Uhum. quando é o dia da terapia em casa, ele tá tão tagarela, mas tão tagarela, os sons já estão mudando, a gente já conseguiu fazer ele soprar, a gente já conseguiu fazer com que ele brinque mais tempo nessa troca que você falou. Então, assim, a mãe foi dando uns feedbacks que eu falei, meu Que a gente Deus, não vê. E é algo que eu percebo, a gente trabalha, não vê a criança fazendo, no outro sim, dia ela faz sim. com os pais, Aí, então na tem isso. sessão de hoje, que eu fui organizar a brincadeira, que aí eu queria ver de fato o tempo de permanência dele em cada atividade, não uma atividade mais naturalística e mais livre. Contato visual, imitação, interação. Então, assim, essa criança ainda está um pouco distante da idade dela? Sim. Só que os saltos foram grandes. Por que esses saltos foram grandes? Uhum. Porque a gente modificou o ambiente de forma direta na criança. Então, Perfeito. estamos no caminho Uhum. certo. Já não é É, mais, talvez, aquilo que eu estava que sentindo, você algo pensou. muito mais complexo, Uhum. mais cognitivo, né? Então, é Uhum. intensificar as terapias, é intensificar. E aí, agora a gente vai fazer mais Ótimo. 10 sessões, conseguir com que a mãe colocasse uma TO em alguns Mateo. dias. Então, assim, a gente vai dando um salto na criança. Uhum. Vou fechar o Perfeito. diagnóstico? Ainda não. Se for preciso, eu vou fechar daqui 6 meses. Quando de fato tiver mais Perfeito. evolução dessa criança. Os E pais aí me quando você... questionam. Pode Pode falar. falar.
Aí quando você consegue fechar, independente do tempo que você tem para fechar o diagnóstico, você faz uma sessão de feedback com esses pais, só para passar tudo, ou você já está falando ali nesse período, eles já estão conscientes disso, já vai Aham. preparando? Mirella, Como que é não que... tenho, assim, eu não tenho uma receita de bolo, mas geralmente Depende dos casos. crianças bem pequenininhas que têm muito atraso, que vai além da fala e da linguagem, eu estou sugerindo 5 sessões iniciais. Nessas cinco Uhum. sessões iniciais, o meu feedback para os pais é em toda a sessão. Quando a gente Uhum. chega na quinta, a gente já decide juntos, ou às vezes até na quarta, se nós vamos fazer mais 10 sessões ou se não vamos continuar porque não está tendo respostas. E aí eu já consigo dar um direcionamento para os pais do que eu observo, sabe? Se é um Uhum. atraso, se é um transtorno, se está numa hipótese de um transtorno e que para a gente saber disso precisa da avaliação de outros profissionais. Mas no caso dessa criança, na terceira sessão eu já vi que eu ia conseguir Já continuar. fez. Então agora eu Uhum. vou continuar e o pai e a mãe tá sempre ali comigo, né? Ou nessa linha de Uhum. espelho ou ali. Então toda a sessão tô Sim. dando feedback. Mas quando eu não consigo dar esse feedback em todas as sessões, lá perto da 10ª, a gente senta numa das sessões mesmo, enquanto a criança brinca, e é um momento E de você? conversar, de saber, olha, vamos continuar, estamos no caminho certo, o que eu acho, Uhum. o que eles acham. É um momento realmente de Sim. falar. Esse momento realmente ele tem que acontecer em algum momento, em alguma hora, Sim, né? Algum dia. E sim. aí cada caso é um caso, vai Só que eu dependendo vejo a mesmo. diferença que, assim, para mim é muito fácil isso, porque os pais estão toda a sessão comigo. Eles estão Uhum. vendo, eles Eles estão estão fazendo. vendo. Então, assim, não é aquela terapia que eu faço na criança, Sim. sobra 10 minutinhos, eu falo para o pai o que eu fiz, o que ele tem que fazer, e aí quando chega Uhum. lá daqui 2, 3 meses, eu sento com ele e falo o que tem que ser feito. Uhum. Quer continuar, ou então não dá para continuar? Não. Então, essa Sim. visão do caminhar junto tem que iniciar desde o momento da avaliação. Eu falo Uhum. até mais, que é no momento da ligação para agendar o horário. Sim, Né? é Que é algo que ali que a você gente pega traz. na mão dos pais e caminham juntos. Então, esse Uhum. caso, por exemplo, eu já tive muitos outros casos, assim, de no meio do caminho eu ver que não era o que eu estava Aham. pensando, né? Sim. E aí, a cada 3 meses, eu aplico de novo o protocolo, ou o PROC, ou o ADL, né? Em algum momento, eu aplico o Ótimo. ABFW, não é sempre que eu aplico o ABFW. Nessas Uhum. criancinhas pequenininhas mesmo, eu não aplico Uhum. o Uhum. ABFW, é sempre o ADL, o PROC, e muito a minha avaliação clínica. Clínica, perfeito. E já teve também, assim, uma dúvida de casos mesmo de pacientes, né? Da criança fazer em casa algumas habilidades, por exemplo, fala algumas coisas em casa e ali no consultório ainda não está saindo, e aí a gente tenta explorar para ver se isso sai. Você tende a ficar nisso para trazer o que ela está fazendo em casa para você perceber. Ou não, já que ela já faz em casa, vamos fazer outra coisa, porque isso tem acontecido comigo, 2 casos, eu estou com 2 casos assim. Por exemplo, a criança fala o já, né? 1, 2, 3 e já! Na casa, brincando com os pais, ela faz. E aí a gente faz ali no consultório junto com o pai, junto com a mãe, e não sai, Os né? pais Tem já a filmaram? questão em casa, passei o contato para eles trazerem para mim, filmaram só ele brincando de bola, falando bola para bola, jogando, mas não já, falando gol, mas não já, né? Mas fala, não, ele fala, a babá foi também. Ele falou, ixi, ele fala direto esse já. Eu falei, o que que tá acontecendo que aqui ainda não saiu, né? Ele começou tem pouco tempo, eu penso que é uma questão ambiental também, eu ainda posso ser uma pessoa estranha, né? Até ele trazer, né, essa questão de acostumar, apesar dele ser... E ele é uma criança que gosta muito de ficar no colo do pai. Uhum. É, E aí pode eu penso ser nessa sim. parte, assim, não, vamos buscar, vamos trazer aqui, para depois evoluirmos. Ou você já, não, vamos fazer Então, o outra que eu as ouço habilidades. bastante é que, assim, é até comum eu ouço que em casa algumas crianças são muito mais espontâneas, muito mais tagarelas.
que no consultório elas se Uhum. retraem mais. Por exemplo, eu tenho um paciente que a mãe mesmo fala, nossa, em casa ele é muito tagarela, ele é muito expansivo. Aqui não, Uhum. parece que ele tem vergonha de conversar com você. Vergonha. Tá, mas eu estou estimulando uma habilidade que ele ainda não tem. Em casa é o ambiente onde ele se sente à vontade, onde ele não está Uhum. sendo de fato estimulado ou exigido dele uma habilidade que ele não tem. Então não tem como comparar esses dois ambientes. Né? O meu objetivo Isso. é mostrar para os pais o que eu estou tentando tirar dessa criança e que eles consigam fazer em casa. Então, por exemplo, Uhum. essa mesma criança que a mãe falou que em casa ela é muito mais expansiva, fala muito mais e que comigo fala pouco. Não é Uhum. dificuldade de interação. É que a criança, de fato, ela fala um pouco menos, demora um pouco mais para responder, para seguir meus comandos, né? Então, é uma criança que é extremamente agitada. É extremamente agitada, tem dificuldade de permanecer sentadinho, tem dificuldade de permanecer na sequência da brincadeira, já quer ir para o final, já quer Uhum. pegar outra coisa. Então, na minha sessão, eu estou trabalhando o controle inibitório, o sentar, a sequência. Vai ser legal para essa Uhum. criança? Vai ser divertido? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que Uhum. fazer desafiador, eu tenho que fazê-la pensar, eu tenho que tentar essa interação desafiando ela, né? E já vendo Uhum. também a flexibilidade cognitiva. E aí eu fui perguntar para a mãe, como que é que você brinca com ele nas minhas atividades? Aí eu Uhum. falei, e vocês fazem isso sentados? Não, a gente faz pulando, a gente faz brincando, Uhum. porque senão eu não consigo que ele faça. Pois é, o ideal aí foi o momento onde eu ensinei algo que eu não tinha ensinado tanto antes, não tinha sido tão explícita, né? Que justamente Uhum. essa criança, o brincar precisa ser sentado. O brincar precisa Uhum. ter tempo, porque é a habilidade que a gente precisa. Então, em casa, que Sim. delícia, pai e mãe brincando comigo. Eu quero ficar mais agitado ainda. Então, é uma habilidade que atrapalha em outros ambientes, mas ali, para a mãe conseguir fazer atividade, tá ok. E aí, na cabeça da mãe, tá ok, mas a mãe não entende de comportamento. Então, por isso que ter Uhum. vídeos da criança em casa, saber como a mãe tá brincando, como a mãe tá fazendo, é interessante, porque são ambientes Uhum. diferentes que não dá para Sim, comparar, mas que dá para você fazer esse link, sabe? Então, por exemplo, entendi. às vezes essa criança ela já faz o já, só que ela tem uma dificuldade de fala. Ela tá ali no Uhum. momento espontâneo e esse já sai. No consultório não é tão espontâneo, porque é um ambiente diferente, tem uma tia diferente, tem o pai e a mãe em ambientes e brinquedos diferentes. Então, ela está muito Uhum. mais ainda condicionada a esse ambiente, a observar o que esse ambiente tem Sim, para ela. Então, essa fala sim. não vem de forma tão automática. Uhum. Então, é isso. Mas você concorda que eu posso tentar trazer habilidades que ele já tem em casa para ali dentro do consultório, porque eu imagino que a gente não vai tirar não vai tirar ela da zona da aprendizagem para ela ficar num nível de estresse, porque eu estou dando muita demanda nova, né? Agora, pedindo já, não é tão novo, ele sabe. Então, eu penso que ir por algo que ele já sabe é o Sim, caminho para começar, né? sim, Porque às sim. vezes, assim, a gente acaba tendo que explicar para os pais, né? Porque, mas ele já fala o já lá em casa. Por que ela está fazendo? Né? Então, a gente vai trabalhar. Não, eu vou tentar trazer esse já para cá, porque ele não está generalizando, então. Ele faz só lá na sua casa, ele não está fazendo com outras pessoas. Então, o caminho seria esse mesmo, de trazer o que a criança já tem para ela generalizar e depois a gente vai dar demandas novas, né? Igual você falou, de exigir, né? Do desafio, que às vezes é o que estressa a criança, é a hora que a gente perde a criança chora, vai pro colo do pai. Então eu penso Quantos que anos por tem esse essa caminho criança, Mirella? é novinho, 1 ano e 8 ou 9, por É, aí, 8 ou 9. assim, eu 1, 8 ou confesso 9. que eu nunca tinha pensado como você está pensando, mas não que eu estou certa ou você é errada, jamais, entendeu? Agora, Uhum. o que eu faço é tentar levar para casa, para os pais levarem para casa o que eu quero no consultório. De novo. Né? Uhum. Então, por exemplo, esse Entendo. já eu estou querendo muito com um dos meus pacientes. Esse que na quinta sessão evoluiu muito, eu quero muito já, né? Então, Uhum. assim,
ele tem uma questão de fala, não é só de linguagem, tem uma questão motora de fala. Então, às vezes sai já, às vezes sai já. Então, assim, eu não quero já, eu quero a espera e jogar na hora que eu quero, sabe? Então, é isso que eu quero ver se os pais estão fazendo em casa, que é a criança controlar e saber jogar na hora certa. Então, não venho já, mas eu quero um A, eu quero eu quero mais vogais, eu quero mais sons, eu quero mais uma variabilidade de sons. Então, eu não foco exclusivamente em uma palavrinha, não. Agora, o que eu vou fazer com a mãe na próxima sessão é selecionar umas palavrinhas mais funcionais para o dia a dia. Porque ele já fala umas palavrinhas funcionais, só que é mais assim, essas palavrinhas para tudo. Então, é a Gui para tudo, é a Bu para tudo. Então, eu quero transformar algumas palavrinhas mais funcionais. Então, eu vou ver com a mãe quais palavrinhas que ela acha, monossílabas, que são mais funcionais. E aí sim eu vou trazer para terapia e a mãe vai trazer em casa. Qual vai aparecer primeiro? Não sei. Quero que apareça em casa. Só que aí, se aparecer em casa, eu quero que essa mãe explore mais outros ambientes que não na terapia. Porque eu vejo que a terapia é um ambiente onde a gente está puxando a criança, sabe? Tá puxando. E a criança sabe que a gente está puxando ela. Que a gente está desafiando ela. Então, é assim que eu vejo. Mas a sua forma também tá legal. Tá legal. Ótimo. Que bom. Outra questão que a gente pega em entrar em terapia, né? Sobre os pré-requisitos, né, para aquisição. A gente sabe que a atenção tem uma grande influência, né? E a gente chega a conversar um pouco sobre estratégias e eu queria ver se você consegue trazer um pouquinho para a gente de estratégias. Eu sei que é difícil porque não é assim, né? Não é uma receita de bolo, mas para a gente estimular a atenção de crianças menores de 3 anos, né? Nesses casos, 2 anos, essas agitações que a gente vê nesses casos dessas crianças, que a gente, igual você quis trabalhar, o sentar aquele momento, né? Então, estratégias que a gente pode utilizar para estimular essa atenção, até para orientar os pais também em casa. Bom, uma coisa que eu vi muita diferença é o ambiente. Que antes eu não tinha um ambiente bem específico para isso. Era a minha mesa de avaliação com os pais e o chão ali para avaliar a criança, sabe? Então hoje eu tenho uma sala que não é grande, mas é uma sala bem específica, só tem um tapete no chão. Eu deixo um baú cheio de brinquedos, que é o que você viu no curso, mas às vezes também eu tiro esse baú e não deixo nada na sala, e é só eu e a mãe e a criança, então ela vai ter que interagir comigo e com a mãe. Então aí eu pego um objeto para trazer essa atenção da criança, né? Então às vezes eu sento a criança, eu seguro a criança, aí eu mostro algo para a mãe dá para essa criança. Então a criança ela explora essa sala, mas ela não tem objetos nessa sala. Então, eu consegui trabalhar muito melhor com essas crianças pequenininhas quando eu ajustei o ambiente. É uma questão, tá? Aí, outra questão é você fazer uma terapia mais naturalista, onde você deixa os objetos e a criança vai pegando, e por meio desse objeto você tira da mão dela, você traz, você faz alguma coisa e dá para ela. E aí ela vai andando, você vai andando atrás dela, né? Você vai tirando, você vai trabalhando essa interação. Só que depois de umas sessões, eu já não deixo mais dessa forma tão naturalística. Eu dou algumas opções para a criança escolher. E aí, por meio do qual ela escolhe, é que eu vou ver a função que ela dá para esse brinquedo. Aí eu vou imitar essa criança. E aí eu quero ver se a criança me imita. E aí eu sempre vou fazer movimentos muito amplos no rosto, nas minhas mãos. E eu vou sempre modificar algo que para a criança já é normal. Então, se o carrinho é normal assim, o meu carrinho vai voar. Se o au-au, ele faz au-au, o meu vai fazer mu. Aí eu quero ver a reação da criança para essa linguagem, para essa percepção do que eu estou fazendo com ela. Então, eu sempre vou trabalhar de uma forma que eu chame a atenção para que ela perceba o que eu estou fazendo. Então, às vezes eu faço algo que já não está mais dentro do normal
para o que ela conhece. É isso. Perfeito. Não, perfeito. E sobre dicas de estratégias para crianças que a gente tem, acho que é o que mais aparece em consultório. Crianças que têm bom desenvolvimento de linguagem e não vem a fala. E a gente já descarta a apraxia, porque já foi feita uma avaliação, então a gente não vai falar nesse caso de apraxia. Mas uma criança que se desenvolve bem, que obedece comandos, imita super bem a apraxia, quando a gente faz brrr, ela faz igual, abre a boca, língua para fora, mas as palavras não vêm por completo. Quando ela emite uma palavrinha, então, em vez de falar garrafa, afa, né? Vem aquela questão do final das palavras. E é uma criança de 2 anos e 4 meses, e a gente sabe que essa idade ainda o enfoque não é fonema, né? Instalação de fonemas, a gente precisa ampliar o vocabulário dessa criança. Mas ela tem até vocabulário, ela dá conta de nomear os animais, os objetos, mas sempre o finalzinho da palavra. Nessa idade já seria o caso de a gente trabalhar a percepção da palavra como um todo, então os pedaços da palavra, do tipo garrafa, e trazer isso. Nessa idade a gente já adere. Mesmo que não tenha apraxia, eu estimulo o desenvolvimento motor de fala. Motor de fala. Sempre. Eu sempre vou dar os prompts, eu sempre vou tocar, eu sempre vou ajudar com a minha mão. Então, mesmo que eu veja que não é uma possível apraxia, é muito mais uma questão ainda de adquirir fonologicamente essas partes da palavra, eu vou trabalhar desenvolvimento motor, eu vou dar pistas motoras para essa criança. Sim. Então, eu sempre vou trabalhar com toque, com gestos, né? E aí, em algum momento, eu vou selecionar até, inclusive, palavras mais fáceis, mais bilabiais. Vou ver como que ela repete, se ela repete por completo, monodissílaba e depois trissílabas, porque aí eu vou saber onde que está a dificuldade dela nessa extensão de palavra. Porque pode ser, sim, algo fonológico, só fonológico. Essa criança ainda não compreendeu, não adquiriu a expansão de palavras, né? Então, logo, ela não vai conseguir também formar frases. Então, eu preciso saber onde que está essa dificuldade mais fonológica dela. Não de fonemas, mas de sílabas, né? E aí eu quero saber, não, é quando essa palavra aumenta, né? Então é mais dissílaba, mas é quando é mais trissílaba, é quando mais tem palavrinhas mais bilabiais e tem que levar lá para trás, ou é lá de trás para frente. Então eu vou trazendo palavras e objetos que vão me ajudar nisso, tá? Porque essas criancinhas pequenas, eu vi que figuras também não dá muito certo, é muito objeto concreto para que a gente consiga essa questão. E aí eu vou fazer a parte muito auditiva, do falar andando, do falar batendo palma. Vou fazer muito dessa questão que eu te disse, de falar errado, para a criança me corrigir. Vou dar muito feedback auditivo com os materiais que a gente tem. E ainda vou dar os prompts. E aí que Perfeito. Então, o bombardeio auditivo tem que ser bastante para esses casos, né? Para dar essa percepção. E com pistas táteis, visuais e auditivas. Perfeito. Mesmo que, assim, não seja apraxia. A criança pode ter junto uma dificuldade também no desenvolvimento motor. Certo, perfeito. E nesses casos a gente pode até perceber numa questão de tônus muscular também. Ele é uma criança que oscila muito. Então, tem dias que tá com a boquinha aberta, um pouquinho de saliva. Tem dias, boca fechada, sem saliva. Então, eu vejo uma alteração aí. Teve um dia que eu cheguei a colocar bandagem, do tanto que ele estava... Mas ele estava um pouco gripadinho, né? No outro dia, sem respiração oral, boquinha fechada... Ótimo, e essa questão mais orgânica, você precisa ver com a mãe, essa oscilação, né? Porque também pode ser uma desatenção da criança. A criança ainda está tão imatura que ela ainda não tem esse reflexo de deglutição ainda ativo. Então, no meio da terapia, eu passo estímulos mesmo, com sabores em toda a boca da criança, para que ali mesmo ela seja estimulada.
tá? E aí ter bem ciente esses exames aí, se estão de rinite, tudo. Porque se tiver qualquer questão orgânica, o seu trabalho já vai ser Já mais, altera. tá bom? Não encaminhar, porque aqui em Goiânia, junho, julho, agosto, acho que não tem uma pessoa que não dá uma crise de rinite no Aqui tempo também. seco. Aí Só que também, eu né? Do passo lado. para os pais estimulações para estar fazendo em casa, para estimular esse reflexo, né? Sim, Tanto na eu tenho parte usado externa gelo e também. interna, tá? Perfeito. Tem mais alguma Que bom. pergunta, Mi? Tem bastante aqui, aí eu vou Não, olhar nos tem. comentários. Então vamos ver nos comentários. No caso, quando a criança só fala quando quer, tipo, faça as atividades e do nada ela vem e fala alguma coisinha. Bom, nesses casos, está havendo uma dificuldade de interação e imitação, né? A criança, quando ela fala só quando ela quer, é porque ela ainda não percebeu o outro como alguém para ter uma troca. Então, você ainda tem que trabalhar essa base do desenvolvimento da fala e da linguagem. Não pensar em fala, mas pensar em comportamento, em desenvolvimento comportamental. O que está faltando nessa criança é a interação, é a imitação, é esse que vai ser o foco na terapia. Concorda, Mi? Quer falar mais alguma Concordo. coisa, Miss? Eu acho que até um pouquinho do que você postou hoje sobre a preguiça, né? Que só fala quando quer. Então, acho que dá para até correlacionar com a Sim. sua postagem de hoje. Concordo. E o meu filho tem 2 anos e 6 meses e só fala titia, tá com um sério atraso. 2 anos e 6 meses, essa criança já tem que estar combinando palavrinhas para formar o pensamento, tá? Essa criança já tem que ter um nome, um verbo e um nome na fala dela. Então, quando ele fala só titia, ele está falando só um nome. Tá precisando quanto antes aí de uma fono e avaliações mais complementares, tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Não, tem mais perguntas? Eu tô vendo um monte aqui. Isso. Uso de Criança com um consultoria. ano e 6 meses que não fala nada, tem uma comunicação não verbal boa, mas nada de comunicação verbal. As primeiras palavrinhas, elas surgem entre 2 meses e 1 ano e 8 meses, tá? As primeiras palavrinhas. E não é que vai dar um boom, essa criança vai sair falando. Essa aquisição vai lenta. E aí vai depender muito do ambiente, das experiências que essa criança vive, do retorno do adulto, para ela ir adquirindo mais palavrinhas. Então, 1 ano e 6 meses pode ser que esteja ok, tá? Dentro do desenvolvimento. Só que a gente precisa avaliar como está esse comportamento para o aprendizado da fala e da linguagem. A gente avaliar uma criança com 1 ano e 6 meses que ainda não fala, a gente não vai avaliar a fala, a gente vai avaliar esse desenvolvimento corporal dela, como ela brinca, como ela interage, como ela imita, para a gente saber se está dentro do desenvolvimento ok ou não, se essa criança está com predisposição a ter um atraso no desenvolvimento. Então, por isso que tem que avaliar, tá bom? Perfeito. Estou com uma paciente com 3 anos e 6 meses, dificuldade de fala e linguagem também. Sempre que peço um comando na terapia, ele se nega a não fazer. Quando já tem mais idade, e às vezes essa linguagem está bem melhor do que a fala, essa criança ela vai se negar porque ela tem uma dificuldade. Ela acha chato, ela acha difícil. Então, eu sugiro sempre voltar um passo atrás, fazer uma terapia muito mais lúdica, talvez muito mais infantil do que é para a linguagem dessa criança. E no meio dessa terapia, que é muito mais infantil, que você faria com uma criança de 2 anos, você dar a ela os modelos para ela tentar te imitar. Porque se é um problema de fala, você quer imitação. Não tem como a gente trabalhar essa fala se não houver imitação. A gente vai ter que trabalhar muito toque. Tem criança que não aceita o toque. Então, é voltar, fazer uma terapia muito mais lúdica e não só dessa criança te dar um modelo, responder e fazer. Então, pode ser isso que está incomodando a criança. Ela não está vendo brincar, algo muito fácil para ela. Porque o falar não é fácil, né?
É trabalhar os pré-requisitos mesmo da linguagem ali, né? Da aquisição do desenvolvimento de fala e linguagem. É a imitação, é o contato visual. Mesmo que essa criança tenha uma boa linguagem, né? Então, é ir para uma Isso. terapia muito mais lúdica, que essa criança entenda, porque aí ela vai fazer parte dessa brincadeira, ela vai ver que ela tem capacidade de brincar, e aí ela vai começar a ter mais motivação em fazer o que você pede, o que você traz de proposta para a parte da fala. Uhum. Agora, se eu tenho uma criança que se nega muito, mesmo com atividades muito livres, muito lúdicas, a gente já parte do pressuposto que essa criança está tendo uma dificuldade no desenvolvimento cognitivo, das habilidades cognitivas. Não estou dizendo inteligência, habilidades cognitivas, que é flexibilidade cognitiva, que é controle inibitório, que é aprender com o outro. Memória. Isso, principalmente a flexibilidade cognitiva, tá? É uma habilidade que a gente tem que ficar bem atenta nas crianças, porque às vezes está tendo dificuldade nessa habilidade cognitiva. E aí a gente tem que ter estratégias bem específicas para isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, no meio das perguntas do pessoal. A indicação do Bera é como se fosse um protocolo. Você encaminha, independente da dificuldade da criança, do que ela está apresentando, Sim. se ela fala, se ela não fala, Sim. Bera tem que E fazer. se não vem lá para a quinta sessão, eu não continuo atendendo se não trouxer o Bera, tá? Porque beleza. assim, até outro dia uma fono me perguntou, Lari, mas as emissões substituem o Bera? Não, nenhum exame substitui o outro, sabe? A partir do momento que a gente faz toda a bateria audiológica mais periférica e a gente não faz a mais central, a gente supõe que está normal. Então, nossa avaliação não está completa quando a gente supõe que algo está normal, né? E assim, supõe algo que tem um exame bem objetivo para nos dizer se está ou não. Então, ali, nessa parte do nervo auditivo, da parte auditiva central, não tem como a gente supor que está normal se não tiver um exame. O exame. Os pais supõem, né? Os pais, quando chegam na clínica, eles já supõem que a criança ouve bem. Então, aí a gente não precisaria pedir imitanciometria, o teste da audiometria, né? A gente não precisaria pedir. Então, para mim, o Bera é o mais importante. Até porque eu tive um caso que me chamou muito a atenção, que aconteceu comigo, né? Uma criança que já tinha passado por fonos com 2 anos, que não falava, e todo mundo falava que era questão mais motora de fala. Tentaram fazer o Bera várias vezes, pediatra falou para deixar, otorrino falou para deixar e fono falou para deixar. Chegou para mim, eu falei que eu não ia atender se eu não tivesse o Bera. Tentaram até conseguir, e essa criança tem uma... Como que chama? Uma perda? Tem ausência do nervo auditivo, né? Eu esqueci o nome, desacusia. Esqueci o nome agora. Aí precisou colocar implante. Colocou implante, hoje está com implante, hoje está falando mamãe. Né? Então, e ela, no lidar, ela falava nada não verbal. Nada. E a linguagem boa, sabe? Então, associava muito mais a parte motora, uma apraxia de fala. Então, hoje ele tá com implante coclear. Então, aconteceu comigo. É mais do que nunca. Falei, não, eu tô no caminho certo de exigir. Não é porque é um exame difícil, que a criança tem que estar dormindo, que a gente tem que desistir. A gente não pode... a gente tem que descartar todas as possibilidades, né? Porque, assim, tudo que é orgânico da criança, a gente tem que saber, né? Então, por exemplo, às vezes, algumas crianças também eu não atendo se não tiver o exame respiratório. Hoje mesmo eu atendi uma criança que já foi indicado o carretel, já foi indicado aí a cirurgia da adenoide, os pais não fizeram, eu não vou atender. Sabe? Por quê? Porque eu sei que quando a criança tem algo orgânico, se a gente não trabalha nesse orgânico, ou então a gente tenta alguma forma, nosso trabalho não vai ter resultado, vai ter que esperar essa criança crescer, sabe? E aí, nesse momento, para essa terapia, não vai ter resultado. Então,
exames orgânicos, respiratórios, os auditivos são todos, é uma bateria. Uhum. E antes da sua avaliação, né? Já chegam para você com os exames. É, Por isso a importância da ou se não anamnese na chega, online. ou se não chega, eu faço essa Você solicita. avaliação e aí eu inicio a sessão, mas os pais Até. já recebem o encaminhamento, a indicação da clínica, e aí tem até a quinta sessão para me trazer. No caso dessa criança que colocou o implante, eu devolvi o dinheiro da terapia, porque os pais já tinham até pagado o tratamento, sabe? Que aí Então, você encaminhou. aí eu encaminhei para o Dr. Faieza, aqui em Brasília, na mesma hora que eles trouxeram o Bera. Eu não sabia o que eu falava para os pais, né? Nossa, E aí eu já indiquei. Eu até, inclusive, eu vou compartilhar daqui uns dias a história dele aqui no meu Instagram. A mãe fez um Instagram. É linda, é linda a história. que legal. Legal. Parabéns. Sim, a gente não quer receber esses casos, né? A gente Sim. não quer, mas tem que fazer a Bera, sim. Perfeito. Então, protocolo. Porque às vezes a gente deixa de pedir mesmo e algumas dificuldades das crianças vêm daí. Algo que a gente não Assim, percebe. estão perguntando se o Bera é só para crianças maiores ou só para menores. São para todas as crianças. Só que as crianças maiores, elas já vêm com o Bera, sabe? É muito comum aqui em Brasília, os neurologistas têm o Bera dentro da clínica deles, sabe? Então, é muito comum aqui a criança maiorzinha já vir com o Bera, né? Aí as crianças menores é que eu peço. Perfeito. E aí eu entendo, sabe, que tem limitação de lugares, de região. Eu não sei como eu faria nesses lugares, gente. Eu tentaria de toda forma encontrar uma solução, né? Conversar com otorrinos, sei lá, tentar comprar um aparelho e fazer uma parceria. Solução tem. Solução acha. Se eu sinto que com a anamnese online eu perco a espontaneidade da conversa, pelo contrário. Eu acho que a espontaneidade não vem quando eu fico perguntando sobre quando teve amor, engatilhou. E eu confesso que eu fiquei com a mesma pergunta dela a primeira vez que você falou da anamnese online. Eu falei, mas será? Mas, né, aquele primeiro contato e agora vendo como um todo, realmente é diferente. Porque a pessoa chega, você já sabe a história dela. Sim, você já tem uma conexão, né? Você já tem uma conexão. E essas informações, assim, de quanto tempo engatinhou, andou, quais foram as primeiras palavrinhas, como foi o parto, como foi a gestação. É mais simples, né? E é tranquilo você não precisa aprofundar aquilo ali, precisa somente saber o quando aconteceu, se aconteceu, e aprofundar em outras questões, né? Então fica muito completo, tá? Você fez no Google, não é? Oi? Você fez no Google a anamnese? No Google, no questionário do Google, né? Aí eu compartilho o meu modelo lá no curso de Fala e Linguagem, na aula de bônus. Você pode olhar o meu modelo e copiar. Eu não cheguei lá ainda. Mas você pode copiar e fazer, tá bom? Certo, perfeito. E foi um prazer falar com você. Logo prazer é meu. Lorena, na hora que acabar essa pandemia. E a gente Isso, aí avisa que a gente se conhece pessoalmente. Tomara que seja logo, do lado. Obrigada, viu, Larissa? Parabéns pelo curso. Obrigada para todo mundo. Um abraço. Confiança, tá bom? Imagina. Tchau, tchau. Beijo pro bebê. Obrigada. Tchau.